Hoje é terça-feira, são 6h36 e eu tô começando mais um vlog. Vamos ver como eu vou me sair gravando hoje, porque assim, terça-feira é o meu dia mais cheio da semana. Eu dou aula de manhã, a manhã toda, a tarde toda e pouco sobra tempo para as outras coisas. Nos outros dias, ou eu dou aula só de manhã, ou só à tarde, ou eu tenho pelo menos uma janela maior, sabe? Entre um período e outro. Mas hoje não, hoje é bem corrido. O tempo que eu tenho é basicamente só para ir para casa, almoçar e já sair de novo. E a minha sorte é que eu moro a alguns passos da escola que eu trabalho à tarde, mas eu quero me desafiar hoje e ver o que eu consigo produzir. E talvez você tenha notado que a minha voz está um pouco estranha, porque é assim, gente, fim de agosto, quase setembro, a sequidão que a gente está passando aqui tá forte, tá naquela época seca, bem seca mesmo, e tem feito muito calor durante o dia e à noite tem esfriado um pouco. Então, tudo isso junto acaba favorecendo que a garganta acabe ficando um pouquinho debilitada, sabe? A minha tá péssima, tá dolorida e principalmente quando eu falo bastante dando aula, ela fica arranhando e a minha voz fica um pouquinho estranha assim. Mas vai passar e eu não vou deixar de gravar por conta disso. Então agora eu vou descer, vou lá pra escola e vou tomar o meu café da manhã antes de ir pra sala. A fermentação é um processo em que não há consumo de oxigênio, mas vai formar ATP, porque não é disso que a célula precisa, energia, o ATP é a nossa energia, então é isso, ele vai produzir ATP, só que sem utilizar o oxigênio. Começando o round 2, já estou aqui na sala de aula. Cheguei uns minutinhos mais cedo porque eu vou montar esse equipamento, vou montar o Data Show. E aí eu gosto de chegar um pouquinho antes para já deixar pronto, porque demora uns minutinhos para montar. E aí eu já não perco o tempo inicial da aula fazendo isso e depois acaba rendendo mais. A gente foi liberado um pouquinho mais cedo hoje, porque tem um pessoal tendo uma reunião lá na escola. E aí quem não ia participar da reunião foi dispensado. Eu quero aproveitar para adiantar algumas coisas que estão pendentes. Eu tenho alguns planejamentos atrasados para fazer, porque o sistema estava com algumas inconsistências há uns dias atrás e eu estava esperando ter certeza que tá tudo certo para poder fazer. Então eu quero começar a colocar isso em dia agora, só que eu também quero tomar um pouquinho de cuidado com até que hora eu vou ficar fazendo isso. Por quê? Na semana passada, eu recaí em um ciclo de produtividade tóxica. Eu estava me ocupando demais
com essa ideia de, eu vou fazer, eu vou adiantar tudo que eu puder para depois eu poder descansar. Só que aí com isso acabava que eu sempre estava ocupada, estava sempre fazendo alguma coisa, só que um dos meus objetivos para esse semestre é conseguir conciliar melhor as minhas horas de trabalho com as minhas horas de fazer as minhas coisas pessoais. E eu não quero ficar trabalhando até muito fora de hora, até muito tarde, então eu vou tomar mais cuidado com isso essa semana para não cair nesse ciclo novamente. Porque uma coisa é a gente querer ser produtivo fazendo as coisas certas, as coisas que realmente precisam ser feitas, e outra coisa é a gente ficar se ocupando o tempo todo até de coisas que dariam para esperar um pouco, com essa ideia de que, não, vou fazer agora para não precisar fazer depois. Isso pode funcionar algumas vezes, isso pode ser bom e ajudar em algumas vezes, mas quando se torna em excesso, acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque o grande problema da gente estar sempre ocupado e fazendo um monte de coisas é que, no fim das contas, parece que a gente não fez o mais essencial. Ou ele se perdeu no meio de tantas coisas que não tinham tanto sentido assim. Então agora eu quero colocar pelo menos uma turma em dia, e aí amanhã eu vou ter mais tempo para fazer o restante. Mas aí, assim que eu terminar esse planejamento de agora, eu quero aproveitar também, já tirar um tempinho para começar a editar esse vídeo. Porque se eu deixo para editar tudo lá no final, quando eu já tô com a semana toda gravada, acumula muita coisa. E editar vídeo é um negócio que demora, é um negócio que dá trabalho. E eu não quero deixar acumular tudo pro final de semana. Eu prefiro ir editando aos poucos, um pouquinho cada dia. Então, se eu já conseguir editar os que eu gravei hoje, já vai ficar bem melhor pra mim, pra fazer o restante depois. Eu consegui render bem mais do que eu tinha previsto. Eu queria fazer pelo menos uma turma e eu consegui fazer 3. Isso é ótimo e é resultado de quando a gente foca em uma tarefa importante e direciona toda a nossa energia para aquilo, ao invés de ficar tentando fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, planejamento, organização é essencial para a gente ter uma boa produtividade, porque não adianta fazer as coisas por fazer. É isso que eu tava falando sobre o meu ciclo de produtividade tóxica, né? É quando a gente quer fazer um monte de coisas e acaba que a gente não foca especificamente em algo importante e conclui aquela tarefa. Então agora, já que eu consegui dar o meu melhor nessa atividade, eu vou me permitir guardar o computador, arrumar as minhas coisas da mochila para amanhã. E amanhã eu preciso levar bastante coisa porque eu vou passar o dia lá na escola, na cidade, enfim, porque a gente vai ter reunião depois do período, então eu vou acabar ficando lá, porque como eu moro longe da escola, assim, em outra cidade, né, não compensa eu vir embora quando eu terminar a minha aula, 12h15, e depois voltar pra lá outra vez. Então eu acabo ficando lá mesmo e eu vou fazer outras coisas que eu preciso resolver lá na cidade. Então eu vou levar todo o meu material, porque assim eu consigo utilizar o tempo que eu vou ter disponível lá para fazer alguma coisa de útil.
mas eu tenho um monte de compra pra guardar. Cheguei do mercado e tô cortando melancia. E aí aqui tem alguém que gosta e fica me pedindo. Ó, quer ver? Não é só porque ele fica olhando, porque eu tô mexendo aqui na cozinha. Ele realmente gosta. Ele já comeu vários pedaços. Acho que é porque tá calor. E a melancia é refrescante, né, meu bem? Você quer mais? Mamãe vai dar mais um pedacinho, toma. Ai, que gostoso. Né, Paçoca? Você não come melancia, não adianta. Só o salinho. Banho tomado e estou aqui novamente no meu escritório. Gente, eu acho que essa é a parte da casa que eu mais fico. Não tem jeito. Mas assim, eu gosto, tá? Eu queria muito ter um cantinho assim pra mim e construir ele do meu jeitinho. Então, eu gosto de passar tempo aqui. É aqui onde eu coloco a minha cabeça em ordem. É aqui onde eu tenho as minhas ideias, onde eu coloco meus planos em prática. Então, é bom estar aqui. Já tá um pouco tarde. Tá bem tarde, na verdade, já. Hoje eu acabei ficando mais tempo lá na cidade também. Ontem eu fiquei porque eu tinha reunião à noite lá na escola. E aí não compensa eu voltar e depois ir lá de novo. Então eu acabei ficando por lá mesmo. Eu aproveitei bem o tempo que eu tive. Fiquei na escola um pouco depois que terminou as minhas aulas. Consegui corrigir algumas atividades, alguns trabalhos que eu tinha para corrigir. Organizei algumas notas. Depois eu fui para uma cafeteria, lanchei e fiquei lá por mais 1 hora, mais ou menos, e consegui colocar todo o meu planejamento em dia, aquele que estava pendente, sabe? Ficou tudo certinho. E aí depois eu ainda fui fazer compras no mercado. Então eu consegui aproveitar bem a tarde antes de voltar para a escola para ter reunião, que também foi uma reunião rápida. A gente fez a entrega dos boletins para os pais e depois eu vim para casa. Cheguei já à noite, só guardei ali as compras, tomei um banho, jantei e fui descansar, não fiz mais nada. E hoje eu consegui colocar mais algumas coisinhas em dia. Eu tinha consulta na nutricionista, eu tô fazendo um acompanhamento já há um tempo, tá sendo muito bom para minha reeducação alimentar, para manutenção de bons hábitos, tanto na parte de alimentação quanto na atividade física, porque as duas coisas estão muito relacionadas, né? E antes de eu fazer esse acompanhamento, eu tentava fazer tudo por conta própria. E por mais que a gente saiba o que a gente deve comer, a gente saiba que a gente deve ter um equilíbrio ali dos alimentos, fazer boas escolhas e fazer atividade física, quando a gente tem um direcionamento profissional é diferente, porque só o fato de todos os meses ter que ir lá e conversar sobre como está sendo o processo, o que eu tenho feito, já é um gatilho para que eu realmente faça. Porque se eu não tenho ninguém para falar sobre isso, é só eu quero fazer comigo mesma, sozinha, e eu não tenho com quem dividir esse processo, fica fácil me sabotar. Ah, se eu não fizer, ninguém vai ficar sabendo e pronto, acabou. Agora, como eu tenho que ir lá e falar com ela todos os meses, acaba que é um impulso para que eu tome as decisões certas, né? Ah, não, eu vou fazer certinho, porque depois eu vou ter que contar tudo lá direitinho como que eu tô fazendo e como que tá sendo esse processo para mim. E tem sido muito bom. Uma das coisas que eu mudei bastante e que tem sido muito significativo é o meu consumo de água.
Eu tinha muita dificuldade de bater a minha meta diária de água. E às vezes era porque eu esquecia mesmo de beber água, sabe? Sabe quando você fica fazendo as coisas tão entretida nas suas obrigações que você esquece de fazer o básico? É isso. Às vezes eu ficava horas aqui na frente do computador e eu esquecia de beber água. Agora, para todo lado que eu vou, eu tô com a minha garrafinha sempre cheia, com água fresca, e toda hora eu dou uma golada. E isso aumentou bastante o meu consumo de água. E eu tô conseguindo bater a minha meta muito bem nos últimos dias. Não é uma coisa que muda do dia pra noite, então se você também tá nesse processo de tentar mudar a sua alimentação, de tentar praticar mais atividade física ou ingerir mais água, saiba que é um processo, não é uma coisa que vai mudar de uma hora pra outra, de um dia pro outro. É algo que você vai fazendo aos poucos e que tem que ser mantido de forma constante. Não é uma linha reta, não é uma linha inquebrável, mas é algo que você deve continuar fazendo, apesar de não estar saindo perfeito, apesar de ainda não ter atingido seu objetivo, porque uma hora esse objetivo vai ser atingido. Eu tenho plena consciência de que eu não tenho uma alimentação 100% perfeita, de que a minha atividade física não é 100% certinha todos os dias que eu gostaria de fazer. Às vezes tem uma demanda ou outra que me impede de ir fazer no dia que eu tinha previsto, mas é muito mais sobre se adaptar a esses imprevistos e não deixar com que eles impeçam a gente de continuar fazendo. É aquela história, né? Às vezes a gente falha por uma vez e aí já quer desistir de tudo. Ah, se eu já não fiz a atividade física essa semana, eu nem vou mais o resto da semana, vou deixar para começar de novo semana que vem. E aí, quando a gente percebe, a gente tá sempre tendo que recomeçar e a gente nunca tá fazendo de fato. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça e começar a pensar da seguinte forma: tudo bem se um dia ou outro não der certo, eu posso continuar depois, isso não significa que eu fracassei por completo. Pequenos desvios de rota são normais, a gente só precisa ajustar essa rota depois para continuar seguindo. E depois que eu saí da nutricionista, eu passei de novo no mercado, em outro mercado hoje, que é onde eu gosto de comprar frutas, verduras, carnes. Então eu fiz uma parte 2 das minhas compras, mas em um volume bem menor, né? Até porque verduras eu também tenho acesso a vendedores locais aqui, aos próprios produtores aqui onde eu moro, e eu prefiro comprar deles, né? Sai bem mais em conta e são alimentos de maior qualidade, orgânicos, produzidos aqui mesmo, enfim. E agora, para finalizar o meu dia, eu quero dar uma organizada no restante da minha semana. Já tô aqui com o meu planner para fazer isso. E eu já quero fazer isso hoje. Eu costumo fazer na sexta-feira, essa visão geral da semana e começando o fim de semana, né? Mas eu já quero fazer hoje porque amanhã é o meu último dia de lançamento de notas. Então eu quero focar toda a minha atenção de amanhã para isso. Eu tenho uma aula livre na escola que eu vou usar para começar a fazer isso e à tarde eu termino de fazer aqui em casa, mas então eu não quero deixar outras pendências para resolver e se acaso eu ver que vai ficar alguma pendência, eu já vou jogar lá pro fim de semana para resolver depois. Isso ainda pensando naquela questão, sabe, de não estar sempre me ocupando com coisas demais, com coisas além do que seria necessário, da produtividade tóxica. Eu não quero me sobrecarregar demais de tarefas e por isso que eu quero deixar o meu foco de amanhã totalmente para resolver essa questão das notas. E aí, se eu ver que eu consegui fazer isso e ainda tenho tempo disponível para fazer outra coisa que eu queira fazer e eu veja que vai fazer diferença, aí sim eu encaixo ali em algum momento do meu dia, mas se não eu já vou deixar pré-planejado para fazer em um outro momento. Estou de castigo. O carro deu problema. Tô na estrada esperando meu marido vir com o pai dele para me socorrer. Mas já consegui falar na escola, já avisei que eu vou me atrasar. Tá tudo certo, é só esperar e ver o que a gente vai fazer.
semana, meus amigos, mas vencemos. Olha, o dia hoje foi puxado também, mais do que eu esperava, mas no fim deu tudo certo. O problema do carro, no fim das contas, era a bateria. A gente tá com esse carro há pouco tempo e o antigo dono tinha colocado uma bateria que não é a correta para esse carro, então por isso que ele estava dando aquele probleminha. Substituímos, aparentemente está resolvido. Meu corpo está entendendo que o final de semana chegou e eu posso desacelerar um pouco. E eu tô precisando, viu? Eu já não tô me sentindo muito bem hoje. E eu acho que é justamente por conta da carga que foi essa semana. Chegou sexta-feira, meu corpo falou assim: não, chega, já deu, vamos maneirar. Só que eu ainda não podia, né? Tava trabalhando e agora eu finalmente posso. As minhas notas já estão praticamente todas lançadas, faltam poucas referentes às turmas que eu estava dando aula hoje, porque como eu ia visitar essas salas, eu ainda ia olhar algumas atividades, receber trabalhos, então por isso que eu ainda não fechei, mas eu termino de fechar isso rapidinho, eu já recebi, já fui contabilizando, anotando, e é só passar mesmo para o sistema, que é a parte mais simples. Fora isso, meu planejamento tá em dia, meu final de semana tá organizado, minha casa tá limpa aqui, meu marido limpou, acabei de chegar e perceber que ele limpou, então vou poder ficar mais tranquila quanto a isso também. E agora é aproveitar o final de semana para descansar, porque eu tô precisando, viu? E assim eu vou encerrando mais esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar em mais uma semana sendo professora, mulher, dona de casa, enfim, uma pessoa real vivendo a sua vida e buscando os seus objetivos.